Quanto vale o seu problema? Cuidar é a melhor solução. A minha visão de futuro para Maringá é que cada um de nós tenhamos consciência de si e do meio que estamos inseridos. A minha visão de Maringá para o futuro é de um município ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Voltamos aqui com o Núcleo Setorial Ambiental, que é parte do projeto Empreender da Assim. Ó, quanta gente aqui, quanta gente engajada em todo esse projeto. Nós aqui no Arquitetando, eu tenho como hábito trabalhar com vocês o porquê, o para quê e o como. Então assim foi como nós começamos também o programa com o Núcleo Setorial Ambiental e agora chegou a hora do como. Do como. Como que essas coisas todas que eles propõem, que eles pensam, vão chegar a acontecer. E para falar a respeito do como, nós estamos aqui com a Cristiane Zanoni. Ela é advogada ambiental. Veja como existe uma quantidade de profissões envolvidas nisso. Ela é advogada ambiental. É necessário, né, sempre articular as coisas. As propostas elas têm que entrar nesse meio político para poderem ser efetivadas, para acontecerem. Porque senão fica cada um na sua zona de conforto, numa boa, e nada acontece, a vida vai seguindo o seu ciclo e as coisas não acontecem. Como as propostas de vocês vão chegar a algum lugar? A minha preocupação pessoal em termos de grupo é exatamente o como, fazer de uma forma legalizada, de uma maneira que esteja de acordo com a legislação, um estudo que não ultrapasse o que a legislação federal complementar dispõe. Então, eu acho que o meu como é praticamente dar uma podada no que pode e não pode fazer. Então, a gente tem pensado sempre nisso, de fazer de uma maneira melhor, com qualidade, levando tanto para os empresários, para a população, pensando sempre no interesse comum acima do individual. Eu acho que esse é o meu principal objetivo e no qual eu me integrei melhor dentro desse pensamento do núcleo. Embora pareça estranho, as pessoas, os empresários e as pessoas individualmente, elas não se preocupam muito com a parte ambiental. Elas são mais preocupadas, elas saem da zona de conforto quando se fala em legislação, é isso? Isso. A gente não tem muito a questão do conhecimento legal, não é disposto, demonstrado para a população, a gente não tem acesso em termos de cidadania e o interesse social, não tem muito acesso a essa disposição, né? Então, é um mundo mais individual no qual a gente tem vivido. E por isso que às vezes é bom essa reunião de pessoas na qual a gente tem uma visão do interesse coletivo sobre o individual. Então, fica mais fácil de pensar o meio ambiente de uma forma que seja para todos e não para uma pessoa só, porque não tem como viver sozinho, não é verdade? Claro que não. Cristiane, então vamos simular uma situação aqui. Eu, empresária, estou lá montando um super empreendimento e recebi uma notificação do município, eu acredito, dizendo tem que regularizar, papapá. Eu chego para você, levo e falo assim, os caras estão querendo fechar meu empreendimento. E daí? O que tem que se fazer? Aí vocês correm atrás desse licenciamento ambiental, é isso? Sim, nossas empresas que fornecem assessoria e consultoria ambiental, ela vai ver toda essa parte dessa questão, principalmente na abertura das empresas que são potencialmente poluidoras, elas vão ter que fazer esse tipo de licenciamento ambiental. Hoje, a legislação já está permitindo fazer o descentralizamento, a descentralização, tirando da mão do Estado e passando para o município
fazer esse tipo de licenciamento ambiental. E isso é muito lógico, né? Porque você imagina o estado todo fazer a gestão disso, sendo que o município ele está muito mais próximo das empresas, ele tem condições de estar fazendo uma gestão muito mais eficiente em relação a se os prazos estão sendo cumpridos, a que impacto isso está causando. O controle, né? Por isso é feito um estudo socioambiental no município para ver quais são as empresas que vão se instalar no município em questão. Existe também alguns requisitos que nós vamos passar para vocês, que precisa ser cumprido para o município poder fazer o licenciamento ambiental da empresa que tem essa intenção de abrir na cidade. E aquelas empresas que já estão funcionando, mas que não se atentaram a isso, não fizeram esse licenciamento, como que funciona? Ela tem um prazo para se adequar, não tem um prazo para se adequar, ela tem que se adequar? Como que funciona tudo isso? Sim, o prazo está vencendo, e se enquadra numa relação das atividades que são potencialmente poluidoras ou não, que são obrigadas a fazer esse tipo de licenciamento ambiental. Então, precisa ser visto, o consultor, o administrador que faz esse tipo de levantamento para essas empresas, precisa saber se essa atividade se enquadra ou não nessas atividades potencialmente poluidoras, na qual ela vai ser obrigada a fazer esse licenciamento ambiental e fazer essa solicitação na prefeitura, no município em questão. E dentro dessa análise da tipologia do empreendimento, ele não vai deixar de ser analisado pelo órgão federal ou órgão estadual e deixar só ser analisado pelo órgão municipal. Então, existe todos uns critérios a ser analisados. Então, assim, vai existir o município receber a parte do licenciamento ambiental? Sim. Vai desafogar um pouco o órgão estadual? Sim. Mas tudo? Não. Então, estão algumas tipologias de trabalhos, algumas localizações estratégicas, né? Então, que vão ter essa análise e aí o município, então, ele vai fazer a gestão de alguns empreendimentos, de algumas análises de empreendimentos e o órgão estadual vai ficar na caracterização de algumas relações. Só um pouquinho, só para complementar. São principalmente as empresas que só geram impactos locais. As que geram problemas entre municípios vizinhos ou até mesmo estados, isso daí vai ser controlado ainda continua com o órgão ambiental estadual. Né? Quando é entre estados, é o IBAMA que cuida dessa tramitação do licenciamento. Eu vou aproveitar vocês para perguntar uma coisa que acho que comoveu o Brasil e o mundo e que vocês devem ter um entendimento muito melhor do que todos nós também, a respeito da barragem de Mariana, do que aconteceu lá. Aquilo, se existisse mais atenção nessa parte ambiental, o que precisaria ter sido feito, que não foi feito para evitar todo aquele desastre terrível? Porque a gente está falando aqui de empresas, de impacto no ambiente, a gente viveu isso agora, de um impacto que é terrível. O que essa empresa deixou de fazer, o que as empresas têm que fazer para que não aconteçam essas situações? Muito do que acontece entre os empreendedores é o fato de, como não é cobrado, não é feito. A gente comentou anteriormente que só vou fazer porque eu fui informado que eu tenho que fazer. Então, o fato que ocorreu lá, primeiro, pouca fiscalização. O órgão municipal, porque envolvia muitas coisas, então faltava ninguém fiscalizava, ninguém controlava. É uma atividade de grande impacto lá, né? Então envolve muitos órgãos. E como o recurso humano é pequeno, é quase escasso ali dentro dos órgãos fiscalizadores, eles não conseguem fazer o controle correto, eles não conseguem fazer a própria vistoria ali dentro. Às vezes falta até combustível para o órgão chegar até o local. Outra coisa muito importante também, então a gente está falando de legislação, de cobrar, mas a gente esquece um pouco da técnica, né? Então a parte técnica é muito importante. A gente,
que é da parte técnica, a gente vê que metodologias são atualizadas constantemente, né? A gente vê que existem normativas técnicas que são atualizadas e elas têm que o fiscal tem que acompanhar essas atualizações técnicas. Que muitas vezes, porque o empreendimento foi implantado há 30 anos atrás e existe uma legislação que foi subsidiada para aquilo, a legislação me condiz essa condição, tá bom. Não, mas a técnica ela vem evoluindo, então hoje uma relação técnica para aqueles 30 anos atrás já não condiz mais com a realidade. Então falta um pouco a legislação, sim, mas a técnica tem que andar do lado, junto, porque senão fica dados sobrepostos. E aí você me deu um gancho perfeito para trazer uma pergunta que muito mais próxima da gente. Há pouco tempo atrás, a empresa distribuidora de água em Maringá nos deixou sem água, né? Por vários dias. Então, na parte ambiental, aí o Herman pensa sempre muito nos recursos hídricos, mas aqui no caso a distribuição desses recursos hídricos que não aconteceu por bastante tempo. Isso, a solução estaria também nessa parte de fiscalização, de controle. Qual que é a postura de vocês, a postura do núcleo, no caso, Marcelo, em relação a esse tipo de situação, do núcleo ambiental? Bom, com relação a... É que aí envolve, na questão ambiental, seria mais a questão dos resíduos gerados pela Sanepar, no caso, pela concessionária, que nós estaríamos mais à frente. Essa questão de fornecimento do abastecimento, ela entra na questão humana mesmo, porque não tem a parte de controle e fiscalização. Quem controla? Quem fiscaliza? Né? Não tem essa indicação. Nós, como núcleos, nós podemos cobrar das autoridades um maior empenho, seja pela parte da concessionária, seja pela parte do município cobrar, e seja pelas entidades do Estado que também fiscalizariam essa atividade. Então, enquanto não existir essa fiscalização mais técnica, muitas empresas nadam de braçada e fazem um pouco aquilo que querem. A gente passamos aí pelo exemplo de Mariana, aí acontece terrível, passamos pelo exemplo da Sanepar também, que foi terrível para a nossa população. Se a gente for fazer uma análise, então, há quantos anos atrás foi implantado aquele maquinário e qual é o nível de recuo do recurso hídrico que ele tinha? E qual era a porcentagem de área permeável que a cidade tinha naquela época? Quantos anos se passou e como foi a modificação urbana e ambiental dentro desse aspecto? Será que toda essa modificação que eu tive não refletiu naquele impacto que eu coloquei lá 30 anos atrás? Então, será que eu não tenho que voltar lá e fazer algum ajuste técnico, fazer alguma análise, fazer alguma recomposição técnica para subsidiar esse impacto que eu estou levando há 30 anos aqui na frente? Então, o arranjo geográfico que a parte ambiental, junto com a parte da engenharia, junto com a parte socioeconômica, ela é uma coisa que se une de uma forma momentânea e precisa pensar o futuro e sempre pensar também o que eu fiz lá atrás para esse presente eu conseguir chegar no futuro com uma maneira mais integrada. Então, acho que é uma linha de pensamento assim, que a gente tem que pensar. Porque quando a gente fala da gestão ambiental, muitas pessoas remetem muito à parte, a natureza, né? Então essa parte muito florística da coisa, mas não é, né? Na minha questão de análise, a parte ambiental é o ambiente em si. Então, o que está no meu ambiente? Qual que é o território que eu estou ocupando, né? Então, e o que demanda essa ocupação do território? Então, a parte da vegetação, a parte natural, é parte integrante. Mas existe, então, todo um contexto ali que é consumido e tem que estar de acordo. Bom, muito bacana. Fico muito feliz de poder estar conversando com vocês aqui no Arquitetando. Muito grata também, porque cada dia que passa, essa visão dessa cidade inteligente que a gente está pensando, né, para 2047,
para todos os dias, porque uma cidade inteligente ela é construída paulatinamente, não é de uma hora para outra que um projeto é implantado ou não. Mas eu fico muito feliz pela participação de todos vocês, que vocês possam continuar aportando esses valores da visão de vocês e continuem podendo doar, emprestar o tempo de vocês em prol da cidade, da população. Muito obrigado, gente, por participar no Arquitetando. Espero que vocês tenham gostado. Sábado que vem tem mais Arquitetando. Arquitetando, oferecimento, Grupo Reveste. Aqui, todo mundo pode. Não é de hoje que a Reveste participa das escolhas, das conversas sérias e dos momentos descontraídos de tanta gente. E sabe por quê? Porque para nós, fazer parte do seu dia a dia só tem um objetivo: que você passe os melhores momentos da sua vida no melhor lugar do mundo. A sua casa. Reveste. Em todos os momentos, com você.